Olá, eu sou Mônica Aquino, sou consultora financeira e hoje eu venho compartilhar com você sobre 3 condutas que eu utilizo na minha vida para evitar os gastos desnecessários. A primeira conduta é evitar os gastos por hábito, aqueles gastos que você habitualmente pratica sem mesmo perceber o porquê. Eu vou dar um exemplo. O salão que eu faço as minhas unhas, ele fica ao lado de uma loja de produtos naturais. E eu comecei a observar que todas as vezes que eu ia ao salão fazer as unhas, eu acabava dando uma passadinha naquela loja de produtos naturais e adquirindo algum produto, levando uma chia, uma sementinha, uma balinha de gengibre, um potinho de mel. Sempre eu levava alguma coisa. E eu comecei a observar, porque aquele dinheiro não estava planejado para passar na loja, para comprar algum outro produto que não fosse fazer as unhas no salão. E eu comecei a verificar que não que eu precisasse ou que eu houvesse planejado adquirir aqueles produtos, mas sim pelo hábito de ir ao salão, passar na lojinha para ver as novidades e acabava adquirindo alguma coisa. Então, com isso, eu observei que eu estava fazendo um gasto desnecessário simplesmente por hábito. Um exemplo legal também é se você tem uma família grande e você sempre comprava, por exemplo, 10 pães de manhã e talvez você é uma mãe e os seus filhos foram se casando, foram viajar para fazer faculdade, morar fora. E mesmo assim, você apenas com 2 pessoas na casa, você continua comprando aqueles 10 pães, porque você criou aquele hábito, ou seja, vai gerar um desperdício, mas você demora para perceber, porque é assim que funciona com a gente. O nosso cérebro, você após estabelecer um hábito, você leva um bom tempo para substituir por um novo hábito. Então, dessa maneira, quando a gente identifica que a gente está fazendo compras simplesmente pelo hábito, a gente começa a fazer melhores escolhas, a observar as nossas compras, as nossas condutas, e assim a gente vai economizar mais dinheiro. A minha segunda conduta foi identificar quais são os gatilhos que me levavam a fazer novos gastos. Então eu observei que quando eu estava muito alegre, ou então às vezes um pouco triste, ansiosa, acabava fazendo gastos que não estavam no meu planejamento. Então, identificar esses gatilhos, o que te leva a fazer esses novos gastos, o que te leva a fazer essas compras que você não havia planejado, gastando seu dinheiro de forma descontrolada. Identificando esses gatilhos, você já vai poder criar estratégia para você driblar isso. Eu uso o seguinte: quando eu tô feliz, o que eu faço? Eu comemoro. Então eu gasto com coisas que, se eu for comemorar um aniversário, se eu for comemorar uma vitória, ter passado em algum processo que eu gostaria, então eu comemoro com coisas que sejam prioritárias a mim, Comemorar pode ser sair para jantar fora, pode ser fazer um churrasco em casa, mas algo que realmente vale a pena, em forma de comemoração. Não você, tô feliz, vou sair por aí, vou comprar bolsa, vou comprar sapato, vou sair comprando bijuteria, coisa que não vai fazer sentido para você ali naquele momento. Então, ou quando você está triste, quem não fica triste? A gente tem que vivenciar a nossa tristeza, buscar soluções, identificar o porquê, buscar ajuda. Não sair comprando, não vai resolver. Na verdade, a tristeza vai aumentar, porque quando chega a fatura, chegar o boleto, aí você vai ver o que é tristeza. Então, dessa maneira eu fui identificando quais eram os meus gatilhos, o que me levava a esse momento compulsivo da compra. Então, essa aí é a segunda atitude que eu tomei, identificar quais são os meus gatilhos de consumo. E a terceira conduta
foi evitar passear em lojas, passear em shopping e no comércio em geral. Por quê? Quando eu vou passear, eu escolho um lugar, tipo um parque, vou passear com os meus filhos em algum lugar legal, porque eu entendo assim, se eu já tenho aquela tendência para fazer compras, para gastos desnecessários, por que eu vou passear no shopping? Onde as vitrines estão lá gritando para mim, as lojas estão gritando para eu consumir. Se eu estou nesse processo de controle de finanças. Então, eu comecei a evitar fazer esse tipo de passeio. Vou passear, vou ver vitrine. Não, isso aí vai me gerar uma necessidade de consumo e eu vou querer consumir. Então, é uma maneira que eu encontrei de evitar esses gastos necessários foi fazer passeios. Quando eu quero passear, eu vou passear na casa de uma amiga, eu vou passear, aqui tem onde eu moro, tem um parque ecológico bem bacana, eu vou passear na casa dos meus pais. Então, esses passeios, tô à toa, vou ali passear um pouco numa loja. Hoje, o marketing ele é tão eficiente que até a música que tem no ambiente, no mercado, no supermercado, a gente gosta de passear no supermercado. Então lá até o ambiente ali, a disposição das mercadorias, o som, até tem lojas que tem até um cheiro, eles borrifam um perfume para você, tudo para você incentivar você a consumir. Então, quando você começa a identificar isso, você observa que o que nesse momento está sendo mais importante para você. Se você está nesse processo de organizar suas dívidas, de tomar o controle da sua vida financeira, comece a criar estratégias. Essas são as minhas, né? Quando eu vou passear, eu opto por locais onde realmente eu vá passear, me distrair, vou a um clube, alguma coisa dessa maneira, que me dê satisfação de passear e eu não esteja exposta o tempo todo a fazer novos gastos que não estavam no meu planejamento, assim atrapalhando o andamento da minha evolução financeira. Então, essas são as condutas que eu adoto para levar uma vida financeira saudável e eu quero saber de você, quais são as condutas que você tem tomado para mudar a sua vida financeira? Conta para mim aqui nos comentários. E eu também quero pedir para você, se você gostou, se esse conteúdo fez sentido para a sua vida, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva aqui no canal e compartilha com seus amigos, manda lá no grupo de WhatsApp da sua família e vamos todos rumo a ter uma vida mais tranquila, para ter uma vida mais em paz, que o dinheiro seja simplesmente uma ferramenta para que a gente atinja a felicidade.